Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esta oportunidade de, nesta manhã, compartilhar um pouco de Suas palavras para os nossos corações. Nós que estamos aqui somos chamados por Deus para servir. E durante esta caminhada tão árdua, que muitas vezes passamos por tribulações, dificuldades e tantos problemas, com o passar dos anos a nossa tendência a desanimar e até mesmo pensar se somos de fato chamados por Deus para uma missão. Para servir a Jesus precisamos de preparo. E é isso que estamos fazendo nesta caminhada. Nos preparando para um chamado que não sabemos de imediato qual é, mas com a certeza que fomos escolhidos por Deus para uma grande obra. E Ele conta com cada um de nós para que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. O grande propósito de Deus ao escolher pessoas como Abraão, Isaac, Jacó e José é formar um povo que realize a sua vontade na terra e seja um meio de cumprir o plano de salvação. Quando olhamos no livro de Gênesis, vemos um grande chamado da parte de Deus. Deus prometeu a Abraão uma terra, uma nação e uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. E com esse personagem de grande nome nas Sagradas Escrituras, podemos aprender algumas lições de como sermos servos que alcançam as promessas do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, verso 1. Gênesis 12, versículo 1. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E é sobre o seguinte tema que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã: a chamada missionária. Em primeiro lugar, o que Deus requer de nós para o cumprimento de suas promessas em nossas vidas é a obediência. Veja o que nos diz no versículo 4, a parte A. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quando Deus disse a Abraão: sai, ele simplesmente obedeceu. Deus queria de Abraão tanto a obediência quanto a dedicação pessoal a ele, para que recebesse aquilo que lhe fora prometido. Abraão foi um homem que se destacou, pois ouviu a voz de Deus e a obedeceu. A obediência e a dedicação demandavam a confiança na palavra de Deus, mesmo que o cumprimento de suas promessas parecia humanamente irrealizável. Abraão, a obediência a Deus é usufruto da salvação nele. Abraão obedeceu a palavra do Senhor, e sua obediência resultou em deixar a sua terra, a sua casa, e confiar-se nos cuidados de Deus, na sua orientação divina e nas suas promessas. Quantos aqui conhecem aquela frase: quem não arrisca, não petisca? É isso que Abraão fez, ele arriscou. Talvez você esteja se perguntando, por que Abraão arriscou? Abraão, ele arriscou, porque ele saiu sem saber para onde ia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos obedecendo, mas não sabemos para onde estamos indo. E neste percurso, a obediência não vai ser o suficiente. Muitas vezes vai ser necessário nós arriscarmos. E não tenha medo, arrisque quando for preciso. Assim como Abraão, nós somos chamados a deixar a nossa casa, a nossa terra, em busca de uma pátria melhor, a pátria celestial. Em segundo lugar, o que Deus requer de nós para o cumprimento de suas promessas em nossas vidas é a perseverança. No versículo 9 diz assim: depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão esforçou-se em todos os aspectos, inclusive para viver uma vida de retidão. Existe um processo entre a chamada ao cumprimento dela. E neste processo é necessário nós perseverarmos em manter uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Aqueles que perseveram nesta chamada têm por trás de si a vontade de Deus. E é isso que dá poder para o empreendimento missionário. Abraão foi um pioneiro, alguém que vai para o deserto e ele prepara o caminho para os outros. O verdadeiro pioneiro, ele não é influenciado pelos outros, e sim pela vontade de Deus. Haverá obstáculos nesse processo. Nós precisamos aprender a
a tomar atitudes corretas e sairmos vitoriosos. Certa ilustração diz que um rei, ele colocou uma imensa pedra em um caminho, e se escondeu e ficou observando quem iria tirar aquela pedra daquele caminho. Muitas pessoas passavam, só que elas se desviavam. Certo homem, ao passar, ele resolveu mover aquela pedra. Depois de muita força, muita dificuldade, muito suor, ele moveu aquela pedra para o lado. E notou que havia ali uma bolsa cheia de ouro. E uma carta escrita pelo rei que dizia que aquele ouro era para a pessoa que tivesse movido a pedra do caminho. Esse homem aprendeu o que muitos de nós precisamos aprender. Diante dos obstáculos, há sempre uma oportunidade de melhorarmos nossa condição. Quando nos deparamos com as dificuldades, nos desviamos. E com isso, não só passamos o problema para os outros, como também nos privamos de muitas coisas boas, a de, no mínimo, ter realizado um grande feito. Meus irmãos, será que temos sido pioneiros de Deus? Será que de fato temos agido segundo a vontade de Deus? Não há cumprimento de promessas se não houver perseverança. O processo é o lugar onde nós conhecemos a Deus. Nesse processo, é necessário nós perseverarmos em manter uma vida separada do pecado, uma vida em santidade. Em terceiro e último lugar, o que Deus requer de nós para o cumprimento de suas promessas é a fé. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, diz o seguinte: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Deus cultivou de 3 maneiras a fé que Abraão tinha: dando-lhe grandes promessas, pondo-o à prova cada vez mais e concedendo-lhe muitas aparições divinas. Abraão reconheceu que a promessa era humanamente impossível de se realizar, mas creu ele no Senhor. Essa palavra diz, literalmente no hebraico, apoiou-se no Senhor. Era mais do que aceitar intelectualmente a promessa. Refere-se a confiar incondicionalmente na pessoa de Deus, nas suas promessas e na sua orientação divina. Eu poderia falar aqui de muitos heróis na fé, mas eu quero falar de um grande chamado da parte de Deus. Que uma mulher americana, ao ler um livro, ela sentiu o chamado. Em 1948, já casada, chegou na cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhou servindo a Deus. Em 1958, chegaram aqui em Pinda, onde fundaram este instituto. E, através de sua vida, tem influenciado a muitos outros a seguir ao caminho da salvação. Um exemplo de obediência, perseverança e fé para todos nós, a saudosa missionária Ruth Doris Lemos. Meus irmãos, nós precisamos ter a mesma fé que Abraão, crendo que as promessas de Deus vão se cumprir. E assim não vamos salvar apenas nossas vidas, mas influenciar a muitos outros a seguir o caminho da salvação. Quando olhamos para este grande homem, considerado amigo de Deus, nosso pai espiritual, podemos aprender muitas lições, não somente em suas vitórias, mas também em suas falhas, reconhecendo que somos falhos, mas crendo que Deus nos fará triunfar diante dos obstáculos. Eu finalizo essa mensagem com uma frase que diz o seguinte: Jesus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Deus abençoe a todos.